Quero convidar a todos vocês para um happy hour que vai acontecer logo a seguir da palestra de Christian Barbosa, no restaurante Largo do Café, em frente à Bolsa do Café. Então estão todos convidados, logo que terminar a apresentação do Christian, todos lá para festejar e comemorar o sucesso desse evento. Restaurante Largo do Café, em frente à Bolsa do Café. Primeiro seminário Logística e Produção 4.0, Conhecimento, Inovação e Tecnologia, apresenta agora, no encerramento das atividades, a palestra A Importância da Inteligência Artificial para seu negócio, Produtividade e Felicidade, com o palestrante Christian Barbosa. Christian é especialista em gestão de tempo, focado há mais de 15 anos em solucionar os problemas sobre esse tema em todas as suas vertentes. Definido como o Senhor do Tempo pela imprensa, autor best-seller com 6 livros publicados e milhares de exemplares vendidos. Desenvolve uma série de pesquisa e investimentos no Brasil e nos Estados Unidos sobre a performance humana. É fundador da Tríade PS, consultoria multinacional focada em encontrar as melhores formas de tornar pessoas e empresas mais produtivas com equilíbrio, que atende as maiores empresas globais mundo afora. Christian Barbosa, é com você. Bem, boa noite. Eu vou fazer um TED aqui, porque eu sei que vocês ficaram o dia inteiro aqui no evento, para quem está aqui acompanhando, mas eu quero trazer nessa discussão, nesse bate-papo sobre inteligência artificial, pensar um pouco no novo trabalho. É engraçado, né? A gente está discutindo aqui sobre a reforma trabalhista, se vamos ou não manter no próximo governo a reforma trabalhista, quando isso é passado. Eu falei recentemente com o Mello, que é o novo ministro do Trabalho, não sei até quando, mas eu falei, cara, você devia estar discutindo, não reforma trabalhista, mas você devia estar discutindo evolução trabalhista, porque boa parte das pessoas que estão aqui dessa sala, eu diria que 90% de vocês vão perder o seu emprego nos próximos 20 anos. Então, assim, se você para pensar nisso, que você em 20 anos vai ter mais emprego, porque você simplesmente não vai ser mais necessário, a gente tem que parar hoje para entender o seguinte, o que hoje eu vou fazer para continuar com o meu emprego, com a minha vida? Aí quando isso pode te chocar, falar, não, é impossível que 90% dessa sala não vai ter mais emprego em 20 anos. 20 anos eu diria que é um tempo para ter certeza que 90% de vocês vão perder o emprego. Eu poderia dizer em 10 anos, talvez metade daqui já não seja mais necessário. Se você for olhar hoje o que a tecnologia está trazendo, é absurdo. Médicos totalmente desnecessários dentro de alguns anos. Aliás, hoje a boa parte da medicina, dependendo de como for, já pode ser tratada através de máquinas com robôs, com uma capacidade de análise impressionante. Eu estou vendo uma startup nos Estados Unidos que os caras estão fazendo diagnóstico de câncer com uma precisão de quase 98%, que o humano, quando comparado, pelo que eles falaram no teste deles, está uma precisão de 23%. Olha a mudança que a gente está falando para a medicina. Advogado vai ser útil. Cara, a gente tem hoje startup que com $20, você vai lá nos Estados Unidos, ele faz o contrato para que você precisar, comparando em toda a jurisprudência que já teve em todos os estados americanos, para te dar uma chance mínima de processo trabalhista, ou de processo civil, que o trabalhista lá não existe, para você no seu contrato. Pensa numa profissão, programador. Não, programador vai continuar existindo. Eu sou programador. Meu background é TI. Não, TI vai continuar existindo. Claro que não. Máquinas hoje programam muito melhores do que os humanos. Então o que vai existir? O que vai existir é uma nova mentalidade. E a gente tem que estar preparado para viver essa nova mentalidade. E essa mentalidade não está ligada em alguma tecnologia específica, mas na absorção, no uso e na interação com essas tecnologias. Então eu quero falar hoje aqui com vocês sobre essas mudanças. O que está
significando para a pessoa, para o negócio e para a organização como um todo de um país. E a gente tem que olhar, obviamente, para uma coisa que tem sido muito falado, que é a produtividade. Nós somos um país improdutivo, não apenas aqui somos improdutivos, o mundo hoje é improdutivo, mas o Brasil ganha nesses quesitos. Se a gente for olhar hoje, quando você olha para as tuas equipes, para as empresas, para as pessoas que estão trabalhando do teu lado, reclamação de reunião, excesso de urgência, de que não dá tempo de fazer nada, volume de horas extras, é um absurdo o volume de improdutividade que nós temos hoje. Quando você vê e fala de liderança, a liderança hoje é mais operacional do que estratégica. Às vezes eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitos CEOs. Hoje, das 1.000 maiores empresas do Brasil, a Tríade atende 54% delas. Dessas 540 maiores empresas que todo mundo conhece, eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 115 CEOs dessas empresas, e diria que metade deles são mais operacionais que estratégicos. O cara às vezes tem um salário de 5, 6, 7 milhões no ano, e ele é um cara operacional que deveria estar fazendo trabalho estratégico. Por quê? Porque não dá tempo do time absorver e fazer isso acontecer da forma correta. Então a gente gera uma ineficiência de custo. Olha que absurdo, 35% do tempo no Brasil é totalmente desperdiçado do trabalho. Ou seja, você que trabalha 8 horas, não entrega 8 horas. Cadê a TOTS que estava aqui? Cadê o rapaz da TOTS? Já foi embora? Está lá atrás? A TOTS veio aqui e falou assim, a gente pegou o cara de vendas, ele entregava 6h30, que é o número correto. Olha só que interessante, hoje você não consegue entregar de cada 8 horas que vocês estão trabalhando, você entrega no máximo aqui no Brasil 5h15. Um cara de venda talvez um pouquinho mais, porque esse médio deslocamento acaba não tendo o tempo em total. Então assim, nós somos um país improdutivo, mas não tão distante dos americanos, onde tem às vezes 1h e pouquinho a mais do que a gente, todo mundo é improdutivo. Mas isso aqui no Brasil significa que a gente desperdiça numa pequena empresa algo em torno de 16 mil reais por ano por funcionário. Multiplica isso para o seu time. Numa empresa de médio, grande porte, o desperdício é gigantesco financeiro para as organizações. É isso que a gente precisa mudar. É isso que a gente precisa parar para entender. A gente tem que estar muito mais olhando para essa direção de como que a gente cria um ambiente mais produtivo para as pessoas poderem se atualizar, usar melhor as tecnologias, aprenderem nessa nova modalidade, do que simplesmente a gente está discutindo questões que são pífias e simplesmente operacionais, simplesmente que não tomam decisões. A gente está muitas vezes reclamando, a gente tem muita reunião e pouca decisão. E a gente tem que mudar um pouco esse quadro. Bem, eles já falaram um pouquinho do meu currículo, não vou apresentar, eu sou o Christian Barbosa. E eu trabalho nessas duas vertentes. A primeira é basicamente com essas grandes empresas. Então, a Tríade, a gente atende aí hoje as maiores empresas do mundo, grandes marcas. E numa outra vertente, eu há muitos anos, e agora isso virou a minha paixão, minha profissão, literalmente, desde 2007 eu invisto em startups. Hoje eu tenho 14 startups no meu portfólio. Começamos com 0 e hoje essas startups todas juntas, reunidas, elas têm um valuation de mais de 100 milhões de dólares. A gente bateu auditado no ano passado, gerando mais de 400 empregos. E esse ano a gente deve bater um faturamento junto dessas startups de 35 milhões de dólares. Se tudo caminhar bem. Ajuda esses caras a tentarem fazer uma gestão mais produtiva, criando novos produtos, embarcando novas tecnologias e vendo o que dá para fazer aí com relação a isso. E dá para mudar, e dá para ver caras que estão mudando a história com pequenas e novas tecnologias e como isso está mudando a história do mundo e fazendo diferença. Bem, eu acredito em 3 grandes pilares para amanhã, como eu estava falando. Primeiro, a gestão de pessoas. Eu vou falar um pouquinho aqui nos próximos minutos sobre o que está mudando nessa gestão de pessoas. Isso pode impressionar vocês, mas isso já mudou. Não é alguma coisa que vai mudar amanhã. Isso já mudou hoje. Ontem eu estava numa reunião com um cliente nosso, que é a Nívia, e estava falando com a diretoria, com a presidência, e a gente estava discutindo essas questões. Como que a gente vai levar isso aqui para uma empresa como uma Nívia, que é uma empresa que todo mundo conhece, e obviamente tem equipes que precisam criar esse novo modelo de trabalho produtivo e elaborado. Segundo, experiência ao cliente. Isso é uma das maiores transformações que a gente tem no Brasil, está sofrendo nisso. Você liga para uma Vivo, para uma Claro, para uma TIM, todas as operadoras, você sofre para fazer um serviço. Você vai para um banco, você sofre para fazer um serviço. Você vai contratar um agente portuário, você sofre no atendimento. Cara, isso é ridículo. A gente não pode ter essa experiência tão ruim que a gente tem no nosso país. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu moro fora hoje, às vezes eu tenho que mandar dólar daqui para os Estados Unidos. E às vezes eu tenho que interagir com o pessoal de corretora, que faz dólar para lá e para cá. É horrível o atendimento, não tem uma que eu recomende. Pessoal grosso, pessoal que não é ágil, pessoal ineficiente. Então, quando a gente olha para a grande mudança que a gente tem hoje, nós podemos dar um banho em atendimento ao cliente. E a gente não faz isso e tem oportunidade aí de negócio, de dinheiro, de inovação.
Você pega empresas, por que a Consudata está há quase 30 anos no mercado? O atendimento deles, eles eram nosso fornecedor também na Tríade, cara, sempre foi excepcional. Às vezes o negócio caía 3 da manhã, eu ligava lá, os caras estavam resolvendo já estavam lá. Então assim, isso muda esse tipo de atendimento. Então se você não enxerga isso, se a sua empresa ainda está naquele tempo de que você serve mal o cliente, queira ele, queira não queira, ótimo. Você vai tomar um pé na sua bunda em pouco tempo. Por que as startups estão mandando ver? Por que a Nubank hoje, que é um serviço que não tem nada demais, mas é hoje uma das startups com potencial de virar um unicórnio no Brasil, que são startups com valor acima de $1 bilhão? Porque o atendimento dos caras é muito bom. É isso que está mudando hoje, o atendimento. E às vezes a gente está falando de grandes empresas aqui que não estão enxergando isso. Principalmente no mercado de Porto. Eu tenho alguns clientes aqui no mercado de Porto, 2 mais especificamente, e cara, às vezes eu falo para eles, assim, gente, eu não sei como que os clientes compram de vocês com esse atendimento de merda que às vezes existe, porque essa aqui é a verdade. Isso tem que ser um tapa na cara. A gente tem que mudar isso. Temos que mudar isso no Brasil, no governo, nas empresas, no seu negócio, na sua forma de atender o cara que está do teu lado trabalhando com você. Porque se a gente quer ser um país melhor, e a gente está perto de eleições, a gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo. A gente tem que olhar para o outro. E é isso que faz a diferença entre um país desenvolvido e um país que não é desenvolvido. E isso que faz um atendimento melhor. Eu me colocar no papel do outro e dizer, como que eu gostaria de ser atendido? Eu sou do TI, mas o RH está me pedindo alguma coisa, você fala, porra, que porra é o RH? Ó, que droga. Você tem que falar, pô, que legal é o RH que desenvolve pessoas aqui dentro. É uma mudança de mentalidade. E a gente está muito atrasado nisso. Isso não é tecnologia, isso é posicionamento. E o terceiro ponto, obviamente, é a inteligência artificial, que já está aí. Quando a gente fala de inteligência artificial, parece uma coisa de outro mundo, né? Mas não é. Vocês viram aqui algumas apresentações muito bacanas que falaram, tem coisas tão básicas acontecendo hoje. Você pega o Waze, que já é inteligência artificial, você pega tanta coisa hoje que você já tem inteligência artificial, você nem sabe e você nem usa, e está perdendo tempo à toa. Isso impressiona mais ainda. Vamos falar um pouquinho do primeiro pilar, pessoas. Quando a gente olha para pessoas, a gente muitas vezes está olhando para a coisa errada. Você olha para a sua empresa, para o seu negócio, as empresas olham para o lucro líquido, para o bottom line da empresa, para o que sobra de dinheiro, e fala, pô, a gente está perdendo, estamos no prejuízo, ou não estamos crescendo, a nossa rentabilidade diminuiu. Mas estão olhando para a coisa errada. Sabe por quê? Você não deveria nunca olhar para esse número isoladamente. Às vezes você teria que olhar para o número que está gerando esse número e que você não está vendo. Que são quem? Equipe, cultura interna. Muitas vezes você está custando mais caro porque você está ineficiente internamente. E por estar ineficiente internamente, você entrega um serviço muitas vezes caro para o cliente, tendo que cobrar para ter margem, ou às vezes entregando, pagando para o cliente ser teu cliente e muitas vezes perdendo essa competitividade no mercado, que não vai durar para sempre. Simples assim, porque pode vir uma startup fazer o que você faz em segundos. O pessoal tá falando assim, o maior hotel do mundo hoje é o Airbnb, que não tem um quarto de hotel. Então se você pensa assim, mas eu sou